Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Celso Salo de Fontes e essa é a 16ª aula do curso de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Janeiro. Bem, na última aula usamos mais algumas bibliotecas, alguns modelos, né? Implementações do Transformer, né? E aí nós terminamos utilizando o T5 e, e praticamos também alguns tipos de pipeline do Transformers. E na aula de hoje nós vamos começar a estudar, a ver modelos chamados autorregressivos. Só para relembrar, tá? Na penúltima aula, se eu não me engano, posso estar equivocado, a gente viu esse gráfico aqui, tá? Vocês lembram desse gráfico aqui? Esse gráfico aqui, ele mostrou, é uma divisão, não que ela seja assim algo, é, não que ela seja o único jeito de enxergar possível agrupamentos, né, os possíveis grupos de modelos de transformer, tá? Isso é só uma visão. Eu achei bacana essa visão aqui que o cara nesse site da internet colocou e aí eu trouxe para cá. Mas nessa visão aqui, ele dividiu entre os modelos que são encoder only, os decoder only e os encoder e decoder. Isso é, os que a gente viu esses aqui, no caso a gente usou bastante o BERT, fizemos várias dessas atividades. Na verdade, a gente acabou fazendo todas essas atividades, né? Não sei se vocês lembram. A gente fez classificação, fizemos o NER usando aquele padrão IOB, fizemos questão de pergunta e resposta extrativa usando aquele padrão, o SQUAD. Fizemos o Masked Language Modeling também, lembra? Aquele bracket, mask, fecha bracket. Então a gente fez todas essas atividades aqui. O encoder, decoder mostrei para vocês também, tá? A gente só não fez essa aqui, a generativa, mas a gente fez aqui a sumarização, fizemos outras tarefas também com o T5. E hoje eu vou mostrar para vocês, para fechar, esse tipo de modelo, que é o autorregressivo, tá? Voltando para cá. Modelos autorregressivos são projetados para gerar sequências de saída, onde cada elemento da sequência é predito um de cada vez, condicionando aos elementos anteriores. No caso específico do GPT, o modelo é treinado para prever a próxima palavra ou token em uma sequência dada à parte anterior dessa sequência. Em um nível mais técnico, a arquitetura do GPT é baseada em um decoder transformer, né? Lembra? Decoder only, que utiliza mecanismos de atenção, que a gente estudou na penúltima ou antepenúltima aula, para capturar as dependências de longo alcance na sequência de entrada. Durante o treinamento, a tarefa é geralmente formulada com uma tarefa de próxima palavra ou próximo token, onde o modelo aprende a prever a distribuição sobre o vocabulário condicionado ao contexto atual. GPT-2, tá? Que é o que a gente vai utilizar agora. GPT significa Generative Pre-trained Transformer 2, né? É um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Ela é a segunda iteração da série GPT, seguindo o GPT original. O GPT-2 ganhou, na época, né, destaque por sua capacidade de gerar textos altamente coerente e contextualmente relevante.
O GPT-2 foi anunciado pela OpenAI em fevereiro de 2019. Na época, seu lançamento gerou considerável atenção e discussão devido ao seu tamanho e capacidade de gerar textos de alta qualidade. No 2 ainda, né? Sem contar o 3, né? A OpenAI, na época, ela ficou com medo, né, e preocupada, né, de lançar lá o GPT. Mas aí acabou que no final de 2019 eles disponibilizaram, né, os pesos, né, o modelo treinado, permitindo que o pessoal começasse a trabalhar nele, né, e começar a fazer fine tuning também. O GPT-2 ele é notável por sua grande escala em termos de números de parâmetros. O modelo original lançado pela OpenAI tem 1,5 bilhão de parâmetros, tornando um dos maiores modelos de linguagem disponíveis na época. Se a gente lembrar da aula passada, a gente usou, por exemplo, para fazer esse de sumarização, a gente usou esse modelo aqui, ó, esse aqui da Unicamp aqui, uma versão do T5 brasileiro, tá? Esse aqui, ó. O T5, se vocês olharem aqui na tabela deles aqui, tem essa versão de 740 milhões de parâmetros, que é o Large, e tem esse aqui, que é o Base, 220 milhões de parâmetros. Um pouco parecido com aquele BERT também que a gente estava usando. Agora, por exemplo, o GPT-2, a versão maior de todas, assim, que eles disponibilizaram, que é essa aqui, ó, tem 1,6 bilhão de parâmetros. Só que, lógico, é a versão maior de todas. Tem as menores, tá? Tem o GPT-2, tem o GPT-2 Large, GPT-2 Small, tá? E cada um vai sendo menor. Quanto menor, assim, é menos preciso, tá? Quanto menor, menos preciso. Mas na época eles lançaram esse aqui e realmente, assim, as possibilidades de começo usando eles pura e simplesmente para ser bobo, assim, mas assim, já foi o primeiro passo para poder gerar textos que já deixa uma pessoa na dúvida, né? Se o texto foi gerado por um ser humano ou se foi gerado por máquina, né? E vários fine tunings foram feitos e vários outros modelos foram treinados. E acho que ano retrasado, esse cara aqui, ó, que o nome dele é complicado mesmo. Se você estiver vendo esse vídeo, peço até desculpas aí. Esqueci o nome dele, cara, o nome dele completo. Miguel, alguma coisa assim. Não, acho que tem o nome dele aqui. Não, é Pierre Guillot. Pierre Guillot, o nome do cara. Não sei se ele é português ou se ele é brasileiro, mas enfim. Tá? Ele fez um fine tuning aqui, usou lá uma NVIDIA V100 para tentar fazer uma versão do GPT para o português, tá? Só que ele fez em cima do GPT-2 Small, que é o menorzinho de todos, tá? Ele ainda pegou o menorzinho. Não é à toa que esse modelo é pequeno, tá? Se você baixar eles, vocês vão ver lá que ele é pequeno. Então vamos usar ele aqui um pouquinho para a gente ver o que seria essa questão de modelo autorregressivo. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai usar o pipeline, igual a gente tem usado na aula passada. O tipo do teste que vai ser Text Generation. E o modelo que a gente vai usar é o modelo desse cara aqui, tá? Do senhor Pierre, tá? Vamos colocar aqui um texto, que vai ser uma frase inicial. E aí, esse tipo de pipeline ele tem esses parâmetros específicos, tá?
Um deles é o número de sequências que pode retornar, tá? E tem esse parâmetro aqui que é muito importante, que é a temperatura. Isso influencia de como o modelo vai se comportar na hora de gerar o texto. Tem como forçar ele não ficar gerando aleatoriamente toda hora? Tem. A gente colocar, por exemplo, setar o seed do NumPy. Se a gente fizer isso, a gente meio que dá uma congelada. Ele não vai ficar gerando aleatoriamente toda vez. Mas, vamos rodar aqui pra gente dar uma olhada. Eles fizeram uns negócios muito bizarros. Quem era Elvis Presley? Aí ele completou com uma pergunta aqui, ó. Elvis Presley era um homem louco? No entanto, a situação foi resolvida com o retorno de Elvis Presley ao país. Ele acabou recebendo diversos apelidos no palhaço. Aí ele parou aqui por causa do Max Length 100 e das sequências, sabe? Eu poderia colocar aqui algo maior, tá? Poderia colocar aqui 756. Aí depois vocês me falam aí o texto aí que ele gerou para vocês aí também. Se vocês tiverem sem placa de vídeo, tiver pesado aí para rodar, vocês podem fazer isso direto lá no site do Hugging Face também, tá? Pode chegar aqui, ó, pegar essa frase aqui, lá no site do Hugging Face. Oh, cara, eu odeio quando ele faz isso aqui. Vocês colocarem aqui, tá? Ó. Coloca aqui a sequência, ó. Aí compute. Aí ele vai. Oi. Aqui tá rodando bem devagarinho. Ele tá até configurando umas Não, ele coisas. deve estar baixando o modelo. O modelo é uns 500 mega, tá? É uns 500 mega. É Ah, porque tá. É que você não. Infelizmente, você não pôde participar das outras aulas. Agora, Lauri, a gente está trabalhando em cima de modelos pré-treinados. E nas últimas 2 aulas a gente treinou um modelo em cima deles. É o que a gente chama de fine tuning, entendeu? Depois, quando você puder, com tempo aí, recuperar essas aulas, você vai ver. E esse é pequeno, tá? Tem alguns que a gente vai baixar aqui que são, sei lá, algumas dezenas de gigas. Esse é pequeno. Já foi. Gerou aí o texto aí pra você? Coloquei o meu texto aí no chat aí. Ah, tá usando aqui o próprio... Vocês podem usar isso aqui também. Você vê que aqui ele fez um outro negócio aqui, ó. Era um ícone da nostalgia, mas você sabe, eu realmente não acreditava que tudo que ele disse fora errado. Aí ele começou a escrever um negócio muito doido aqui, entendeu? Ó, aí eu aumentei. Meu, deu muita loucura aqui, cara. Muita loucura. Eu aumentei. Olha, aqui ele até fez um negócio interessante aqui, cara. Ele tá colocando aqui algumas coisas verossímeis aqui, tá? Sobre o Elvis. Eu sei disso que meu sogro é fissurado em Elvis, ele faz cover do Elvis e tudo. Então eu acabei aprendendo tudo sobre o Elvis Presley. Então aqui ele gerou... Aqui, ó, eu aumentei o max length para 756 tokens, tá? Aí ele foi escrevendo aqui um monte de coisa, tá? E se vocês mexerem na temperatura ou no coisa, vocês vão ver que ele vai variar o texto que vai sendo gerado, tá? Isso aqui é só para gerar texto aleatório? Não. A gente vai ver que muitas vezes depende de como o texto é iniciado. Se você fizer um fine tuning nele, você direciona o texto autorregressivo para ele começar a ter respostas melhores de acordo com o texto. Lembrando que esse modelo que nós estamos utilizando aqui, ele é um modelo pré-treinado em cima do menor das versões do GPT-2, tá? Então é o menos preciso de todos, tá bom?
Se a gente, por exemplo, voltar lá para o GPT-XL, a gente rodar aqui alguns exemplos, aí a gente vai ver aqui que ele vai fazer um negócio. Só que também ó, ele demora mó tempão. Ah, Celso, quero usar isso aqui na minha máquina. Fica à vontade. Você clica aqui, Using Transformer, e aí você pega esse código aqui, ó. Aí, em vez do modelo ser esse que está lá no slide, você troca por esse aqui, ó, GPT-2XL. Aí, tomara que sua internet seja rápida, porque ele vai baixar alguns gigas, tá? Esse modelo é bem grande. E pode ser que você não tenha memória suficiente na sua placa de vídeo ou na sua placa de memória RAM para rodar esse modelo aqui. Aí teria que fazer quantização nele, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E aí vocês vão ver, cara, que esse modelo aqui, quando saiu, o que aconteceu com ele, cara? O pessoal começou, uma das coisas que o pessoal mais começou... Aí ele começou a escrever aqui. Uma das coisas que o pessoal mais começou a fazer aqui com o GPT-2 foi isso aqui, ó. Uma coisa que eu acho assim, eu particularmente acho super divertido. Quer ver? Deixa eu ver o Elon. Existe uma versão fine-tunizada do GPT-2 para conversas, que é esse aqui, ó, feito pela Microsoft, que é o Dialog GPT, tá? Ele é muito bom, só que, infelizmente, ele é feito melhor para inglês, tá? Você conversa com ele aqui, ó. Olá, meu nome é Tom, como é que você tá? Coloca assim, eu tô triste. Você vai ver que a conversa... Aí você vai ver que a conversa continua. Eu tô triste também. Você vê que a conversa continua aqui. Aí esse cara aqui, que é o Dialog GPT, o pessoal pegou e começou a fazer um monte de versão dele, tá? Então vocês vão ver que tem versões dele para você conversar com Harry Potter, versão dele para você conversar com Deadpool, com personagem do The Office, com quem vocês imaginarem tem aqui, tá? Para vocês conversarem aqui. Infelizmente em inglês, tá? Mas tem aqui para você conversa com um cara que um dos mais famosos, acho que o mais baixado aqui, quer ver? É o para você conversar. Tem um com Tony Stark e tem o para você conversar com o Elon Musk aqui, ó, para conversar com o Elon Musk aqui. Tá, você vai conversando com ele. Aí você vai conversando com ele, você vai perguntando as coisas assim, ele vai conversando com você ao estilo Elon Musk. Por quê? Porque o cara pegou esse Dialog GPT e fez um fine tuning com os tweets do Elon Musk. E aí fez o modelo ficar enviesado para responder como se fosse com o Elon Musk, entendeu? E aí tem lá a versão do Harry Potter, se você perguntar as coisas do Harry Potter, ele vai falar e por aí vai, tá? É bem divertido isso aqui. Mas, já que a gente já estava falando de chat, existe uma coisa mais elaborada na arquitetura Transformer, que é o chat template, tá? Um caso de uso cada vez mais comum para modelos de linguagem de grande porte, que são as Large Language Models, ou acho que é Large Language Models, tá? Que vocês vão ver muito esse termo assim na internet, as coisas, a LLM, tá? É isso. São esses modelos gigantões, né? Como é que esses modelos eles são treinados do zero, né? Se a gente voltar aqui, né? A gente voltar aqui para pro GPT-2XL, né? Deixa eu voltar aqui para ele aqui. Esses tipos de modelo aqui, se a gente olhar aqui, olhar o paper, o dataset, normalmente, aqui ó, se você quiser evitar que o negócio fique aleatório, também pode usar isso aqui, ó, o setSeed, tá? Você põe aqui, ó, você pode importar aqui do Transformer aqui, ó, setSeed, e você setar um seed aqui. Aí quando você setar esse seed aqui, ó, ele vai trazer sempre aquela mesma resposta, tá? Ele vai trazer sempre aquela mesma resposta. Aí ele não vai ficar repetindo. Então aqui o setSeed, colocar aqui o 42. Mas voltando, normalmente esses modelos aqui, tá? Eles são treinados em datasets
como o dataset, por exemplo, que é o do Wikipedia completo, tá? E tem aqui esse dataset aqui. Um dataset aqui de trocentos gigas, tá? Por exemplo, aquele BERT que a gente estava usando, tá? O BERT lá, o BERT Base, esse aqui é o inglês. Ele foi treinado nesses dois datasets, esse Wikipedia e o Corpus. Esse dataset aqui, se eu não me engano, acho que é uns 40 gigas, alguma coisa assim. Aqui dataset é esse aqui, Celso? Simplesmente é o dataset com o Wikipedia inteiro até essa data aqui, de todos os idiomas, entendeu? Então você tem aqui, ó, aí tem aqui, ó, o Wikipedia inteiro, sei lá, português deve estar aqui, que eu tô meio ceguinho, tá? Aqui, ó, Wikipedia inteiro em português até dia 1º de março de 2022. Você vê que o dataset é tão grande que ele nem mostra aqui, tá? Então, a gente viu como é que o Transformer funciona naquelas aulas, aí assim, ele é feito de uma maneira não supervisionada, ele não é feito para uma tarefa específica, ele simplesmente é feito para poder aprender naquele idioma com essa quantidade de texto, para ele poder ter o peso suficiente. Lembra que a gente fez aquele, o Rio é uma grande cidade. Ele saber que ou é uma grande cidade, a maior probabilidade daquela palavra no meio está o Rio, e por aí vai, né? Aquela questão do KQV, as máscaras de atenção. Tá? E quando você tem um cara criado com um dataset desse gigante, a gente chama isso o quê? Quer dizer, a gente não, né? As pessoas chamam isso, de uns anos para cá, de LLE. Em um contexto de chat, em vez de continuar uma sequência de textos, igual a gente estava fazendo aqui no negócio ali do Elvis Presley, o modelo, a ideia de modelo para chat é continuar uma conversa que consiste em uma ou mais mensagens, cada uma das quais inclui um papel, isso é muito importante, o role, como usuário ou assistente, além da mensagem. Então, para essa tarefa mais específica de chatbot, a gente vai simplesmente mandar uma mensagem, uma pergunta e esperar a resposta. A gente vai ter todo esse contexto de dizer o papel e o texto da mensagem, tá? Assim como na tokenização, diferentes modelos esperam formatos de entrada muito diferentes para chat. A gente viu isso, né? O input do T5 e do BERT, a gente lembra que era diferente, certo? Essa é a razão pelo qual adicionamos modelos de chat como uma característica. Os modelos de chat fazem parte do tokenizador. Eles especificam como converter conversas, representado como listas de mensagens, em uma única string tokenizável no formato que o modelo espera. Vamos entender como é que esse negócio funciona. Vamos lá. Por exemplo, tem esse cara aqui, ó, o BlenderBot, tá? Deixa eu abrir ele aqui. BlenderBot. Tá aqui, ó. Aí tem aqui os exemplos dele. Aí já tem uma conversinha aqui no exemplo dele aqui, ó. Você pode até jogar aqui uma conversinha, tá? Aí ele diz até o dataset que ele foi usado para treinar. Se você clicar aqui, ó, ele vai mostrar o dataset dele, tá vendo? O dataset dele aqui, ó, tem a persona, as mensagens e como é aqui, ó. E qual foram as respostas e tal. Esse dataset aqui nem é tão grande assim, esse dataset, tá? Que ele foi treinado aqui. Até porque esse BlenderBot ele é uma versão aqui de 400 milhões de parâmetros, né? Nem a versão mais top dele, tá? Então, se a gente carregar esse cara aqui, carregar o tokenizador dele, ele tem um atributo que é chamado Before Chat Template. Vamos ver aqui, ó. Então tá aqui, ó. O template desse cara é isso aqui, ó. Esse negócio esquisito aqui, ó, tá vendo? For, message, não sei o que lá, if, não sei o que faz isso, blá, 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 blá. Vamos entender o que isso aqui significa. Aqui no slide está até
com highlight sintaxe está coloridinho aqui. Essa sintaxe aqui é a sintaxe de uma linguagem chamada Jinja. Vou mostrar para vocês o que é esse cara aqui, ó. Jinja. Jinja. O Jinja é uma rápida, expressiva e extensível motor, né, de template, que tem placeholder, né, marcadores especiais no template permitindo escrever códigos similares ao Python. Então o template é passado como dado para renderizar um documento final. Qual é a ideia desse Jinja aqui, tá? A ideia dele é você criar como se fosse um template, como se fosse quase uma linguagem de programação, mas em forma de template, que ela pode servir para ser interpretada em tempo de execução como uma linguagem máquina de Turing, tá? Então, assim, isso aqui acaba sendo o equivalente a sendo algo como for para cada mensagem, se o atributo papel, desculpa, em uma dessas mensagens tiver o valor usuário, então, como se fosse assim, imprime o valor, né, dá um print valor, espaço, vazio. Aí, fim do if. Aí, próxima instrução, imprime o valor conteúdo. Se não for o último cara, imprime enquanto for o espaço. Aí, enquanto for isso, vai repetindo isso tudo. E no final, imprime o caractere de fim de token. Esse cara aqui, ele vai servir para porque assim, o template do BlenderBot é bobão. Ele, na verdade, ele separa as mensagens só por um espaço vazio, no final das contas, tá? Tem outros que a gente vai ver que é muito mais complexo, que eles têm um abre e fecha CEP e os negócios assim, tá? Isso aqui serve para quê? Para que se eu aplicar o chat template, eu não precisar me preocupar com o template de chat usado pelo modelo. A gente vai ver como é que isso aqui funciona. Vamos lá. Então aqui, por exemplo, um outro tipo de template, tá? Que é esse aqui, ó, o Dialog GPT, aquele que eu mostrei para vocês. O pessoal fez o Elon Musk, fez um monte de coisa, né? Quase que eu falei Elon Musk, igual o cara lá no Senado. Vamos lá. Esse aqui. Esse aqui eu acho que nem eu tinha baixado ele. Eu tinha aqui. Esse aqui ele faz para cada mensagem, ele já imprime direto, coloca o quebra de linha. Esse aqui é até mais simples, coloca a quebra de linha. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui, ó, para poder usar aqui a questão do template, tá? Eu vou carregar um pipeline do tipo conversational, tá? Colocar aqui o modelo. E aí, lembra que eu falei que tem a questão do papel e da mensagem, que seria o conteúdo? Então, ó, eu estou passando uma instrução para o sistema. Sistema, você é um chatbot. Aí estou colocando aqui, ó, papel, como se fosse o usuário perguntando, como vai você? Aí vamos ver a resposta que ele vai trazer. Esqueci de importar aqui o pipeline. Acho que o meu vai baixar aqui. Deixa eu rodo isso aqui rapidinho aqui no Kaggle aqui. Vamos lá.
Aproveita e mostra aqui enquanto ele baixa ali rapidinho. Apesar que a internet tá bem rapidinho. Eu esqueci de baixar esse modelo aqui ontem na minha máquina. Peço desculpas aí. A gente roda aqui no Kaggle aqui. Deixa eu pausar aqui. Aqui, ó. Aí ele respondeu. Ele responde essa instância aqui, tá? Que é um objeto lá, que é o Conversational Class, alguma coisa assim lá do Transformer. Aí eu passei essa instrução com esse papel, essa instrução com esse papel, e ele me respondeu. Perguntei, como você vai? Ele falou, vou bem, tá? Se a gente quiser ver como é que ele fez a transformação por debaixo dos panos, a gente pode fazer algo assim também, já que a gente está com um tokenizador aqui. Quer ver? Print. Aí a gente joga aqui assim, ó, tokenizer, apply, chat template. Aí a gente joga aqui esse nosso array de objetos conversa. Deixa eu só pegar minha colinha aqui que eu estava fazendo ontem, porque eu tenho que fazer uma transformação aqui. Apply chat template, só que eu não posso. Eu tenho que colocar aqui para ele não tokenizar, que senão vai voltar aqueles input ID todo que a gente não vai entender nada, né? Então, se a gente fizer isso aqui, a gente consegue ver ele convertendo. Aqui, ó. Ele convertendo para o formato, para o template dele. Tá vendo? Ele pegou esse cara aqui. E aí eu chamei esse método aqui, ó. Apply chat template. Aí ele converteu para o formato do default chat template do cara. Que é um formato bobão, tá? Ficou assim, ó. You are a chatbot. Aí ficou aqui assim, esse cara aqui, ó. Menor que, não sei o que, pipe. How are you? Ele ficou aqui dessa maneira, tá? Esse é o template do cara. Que se a gente não fizesse assim, fosse passar em forma de stringona, a gente teria que passar nesse formato aqui para funcionar com o Dialog GPT, tá? A gente teria que usar esse cara aqui nesse formato, beleza? Bem, vamos lá. Quantização. Quantização em inteligência artificial refere-se ao processo de converter dados contínuos em representações discretas. Esse conceito é comumente aplicado em modelos de aprendizado de máquina para reduzir a complexidade dos dados, o que, por sua vez, diminui requisitos computacionais e de armazenamento. Em modelos de aprendizado profundo como redes neurais, a quantização é frequentemente utilizada para reduzir o número de bits necessários para representar os pesos e ativações. Isso é benéfico para otimizar a implementação do modelo em hardware específico, reduzindo o consumo de energia e melhorando a eficiência computacional. É importante notar que a quantização pode introduzir algum nível de perda de predição, né? Não tem como ser tudo milagroso, o que pode afetar o desempenho do modelo. Portanto, é um compromisso entre eficiência e precisão, e a escolha da técnica de quantização depende das demandas específicas do aplicativo. O que isso aqui significa? Esses modelos que eu falei para vocês foram ficando cada vez maiores, né? O GPT-3, sei lá, acho que o GPT 3.5 é 500 não sei quantos bilhões de parâmetros, alguma coisa assim, tá? E que ele, obviamente, nem é disponibilizado gratuitamente para o público, né? Eles optaram por não. E esses modelos começam a ficar assim inviáveis de você, se você pegar ele, como é que eu posso dizer assim, vanilla, in natura, você trabalhar ou num ambiente de nuvem gratuito desse aqui, que vai te dar
2 placas de vídeo de 16 GB, alguma coisa assim, ou na minha humilde placa aqui de 12 GB, começa a ficar inviável você trabalhar com eles, tá? E a quantização, ela vem como um recurso cuja o propósito é você diminuir o número, a precisão, é o número de bits necessário para representar lá aqueles pesos e ativações. Lembra que a gente usa lá na rede neural, tá? E aí, com isso, você usar um número menor de memória para representar isso, tá? E você conseguir, por exemplo, às vezes ficar menos da metade do original da memória necessária para trabalhar com um determinado modelo. De forma assim bem superficial, falando um pouco de como seria essa questão da precisão, tá? A precisão pode ser definida como, nesse contexto, como o número de dígitos ou bits significativos utilizado para representar um número. É uma medida da exatidão com que um número pode ser representado ou o grau de detalhe que pode ser preservado na representação. No nosso caso, representação binária. Representamos os números em diferentes tipos de dados, dependendo do próprio número. Cada tipo de dados tem uma gama de números que podem representar os tipos de dados mais comuns. E os tipos de dados mais comuns incluem, aí tem lá, FP32 Single Precision. Aí ele vai, aí tá aqui, aproximadamente 1.c vezes 10 elevado a menos 45, sei lá o quê. Ele vai precisar de 7 decimais para poder guardar essa precisão. Aí se você já usar esse cara aqui, que é o FP16, aí já cai para metade. Aí tem esse cara aqui, que é o FP8, aí já é dinâmico, e aí por aí vai. Esse cara nem vai usar decimal, já vai começar a usar bit mesmo, tá? A biblioteca que trouxe, tornou essa implementação plugável ao Transformers, para a gente começar a usar isso em alguns nos modelos compatíveis, é claro, é essa biblioteca chamada Bits and Bytes, tá? A biblioteca Bits and Bytes é um wrapper, né, um cara que é um adaptador, né? Quem estudou design pattern sabe que é isso. Que ele vai ficar, que ele é um invólucro em torno das funções personalizadas do CUDA, né? Da questão da placa de vídeo. Em particular, otimizadores de 8 bits, na questão de fazer multiplicação de matriz usando esse tipo de precisão, né? Inteiro de 8, também até inteiro de 4, né? E funções de quantização. Vou mostrar essa biblioteca aqui para vocês. Essa biblioteca aqui, tá? Pipistal Bits and Bytes, tá? Essa biblioteca aqui, quando a gente instalar ela, a gente vai poder chegar num determinado modelo, por exemplo, e falar assim, ó, carrega ele com a precisão de 8 bits. Deixa eu ver só se eu acho aqui a documentação deles aqui, que na documentação deles tinha uma documentação deles aqui que mostrava um compara. Ah, não, vai ser a outra, vai ser a da PEFT, uma outra biblioteca, mas beleza. Eu vou mostrar para vocês agora um modelo carregando 100, e aí vocês vão ver que minha placa de vídeo não vai aguentar, e a gente vai carregar com, e aí ele vai aguentar, tá? Vamos lá. O modelo que eu vou utilizar é esse aqui, ó. Zephyr, tá? Isso aqui que a gente está vendo é tudo state of art
pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Se você perguntar, por exemplo, para o ChatGPT, ele nem vai saber que esse modelo existe, que é tudo muito, muito recente mesmo, tá? Muito recente mesmo. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar para vocês. Esse modelo é grande. Ele tem 7 bilhões de parâmetros, tá? Os datasets que ele foi treinado são datasets bem grandes. Salvo engano, acho que o paper desses caras é desse ano. Olha lá, 2023. Então, por isso que eu falei para vocês, isso aqui é estado da arte mesmo. O paper dos caras foi publicado, é uma coisa de 2023, uma coisa recente. Tem aqui a comparação da precisão dele com outros chats. Vocês podem ver aqui que ele... E essa é a versão de 7. Ah, Celso, tem versão dele melhor do que essa aqui? Tem, mas aí, meu irmão, aí só dá para brincar se eu tivesse aqui uma 4090, né? Quem sabe aí, não sei, né, o pessoal aí faz uma vaquinha, né, e me dá uma 4090, né? Por que não, né? Quem sabe? Mas enfim, mas vocês podem olhar aqui que mesmo o de 7 bilhões de parâmetros, ele não fica longe aqui do GPT 3.5 não, tá? Ele, ó, parte de escrita e humanidade, papéis, aqui, ó, o GPT é esse amarelinho aqui, ó. Eles ficam um pau a pau. Ó. O GPT só começa a passar aqui na parte de extração, gerar código, né? Gerar código em Python, PHP, não importa. E matemática, ele começa a passar dessa versão. Isso porque o GPT 3.5, quer ver? O GPT 3.5, ele tem, acho que é 500 bilhões de parâmetros. Esse aqui só tem 7, tá? Mas mesmo assim, você vê que ele voa as partes das coisas aqui, ele fica pau a pau, tá? E aí tem o GPT-4 também. Aí ele não fica tão longe assim do GPT-4, que tem, sei lá, um trilhão de parâmetros, alguma coisa assim. É que eu sempre esqueço quanto tem, tá? E aí esse modelo é bem grande. E se eu tentar usar ele aqui, se eu tiver a audácia de tentar carregar ele em 8 bits, não é nem o 4, ou tentar carregar ele sem usar quantização, vocês vão ver aqui, ó, ele vai escrever assim, ó, cara, você é pobre, você não pode fazer isso. Basicamente, é o nome Deception que vai dar aqui. Aqui deu. Você precisa da GPU para rodar a quantização. Ah! Tenta carregar sem quantização. Faz igual eu fiz ali, coloca uma tralha ali, ó. Eu vou até pausar para não as pessoas um minutinho. Voltei, tá? Voltei. O PEFT é o Parameter Efficient Fine Tuning. É uma abordagem projetada para endereçar desafios associados ao treinamento e ajuste fino de modelos de linguagem, esses LLMs, tá?
como GPT, T5 e o BERT. A motivação principal por trás do PEFT é lidar com a crescente complexidade e tamanho desses modelos, tornando o treinamento e ajuste fino em hardware de consumo mais acessíveis e eficientes em termos de parâmetros e armazenamento. A ideia é o quê? A gente tem um fine tune mais eficiente nível de parâmetro. Em vez de ajustar todos os parâmetros do modelo durante o fine tune, né, que é aquele processo que a gente fez várias vezes nas aulas passadas, o PEFT foca em ajustar apenas um pequeno número de parâmetros adicionais, enquanto mantém os que o cara do modelo original congelado. Isso resulta em uma redução significativa nos custos computacionais e armazenamento. O PEFT também ele aborda um problema chamado esquecimento catastrófico, que é um comportamento observado quando você usa esses modelos de linguagem que a gente vai ajustando. Então você faz o fine tune e aí ele vai acabando meio que perdendo a questão do original, tá? E com essa questão do congelamento do PEFT ele ajuda nisso. Esse é o problema acontecer. Questão também de generalização em regiões com poucos dados, né? O PEFT ele se mostra eficaz em cenários com dataset pequeno e a capacidade de melhorar a generalização em cenários fora do domínio do modelo original. Ensinar uma coisa nova para ele. Aplicação em diferentes modalidades. Além de tarefas de processamento de linguagem natural, o PEFT pode ser aplicado em diversas modalidades, como classificação de imagem e tal, não só texto, tá? Portabilidade, ele faz os modelos ficarem menores e a questão dos parâmetros, tá? Um modelo que usa esse PEFT, um modelo recente, aí, acho que foi o setembro, outubro que o pessoal lançou, é esse aqui, tá? Que tem esse bode aqui, parece que tem um negócio meio diabólico, mas não é não. Vamos lá. O BOD é um modelo de linguagem LLM para o português desenvolvido a partir do Llama 2, por meio do fine tune do dataset Alpaca, traduzido para português pelos autores do Cabrita. Você vê que é um monte de outras coisas. Esse modelo é projetado para tarefas de processamento de linguagem natural em português, como geração de texto, tradução automática, resumo de texto e muito mais. O objetivo do desenvolvimento do BOD é suprir a escassez de LLMs para a língua portuguesa. Isso aí tem razão, são muito poucos. Modelos clássicos como o próprio Llama são até capazes de responder em português, mas são sujeitos a erros de gramática e, por vezes, geram respostas na língua inglesa. A gente acabou de ver isso com o Zephyr, né? Ele misturando inglês com português. Ainda há poucos modelos em português disponíveis para uso gratuito. E, segundo o nosso conhecimento, são não modelos disponíveis com 13 bilhões de parâmetros ou treinados com dados específicos em português. Isso é, aqui ele está falando que acabam sendo modelos multi-idiomas, né? Então ele está falando que ele é um cara treinado em cima do Llama 2. O que é o Llama 2, tá? O Llama 2, ele é um modelo lançado pela Meta. Esse modelo foi lançado esse ano, tá? O Llama 2. Ele foi lançado esse ano. Vou até colocar aqui para vocês aqui, ó. Ele foi lançado pela Meta esse ano, tá? Aí ele fala que é a versão bem melhor do que o original que eles tinham feito lá, tá? Que é o Llama 1. Dependendo da versão, ele tem 2 trilhões de parâmetros. 2 trilhões, dependendo da versão. Tá? E tem essa versão 7, 13. E tem essa... Só que o token, apesar disso aqui, apesar de estar aqui 70, ele usou o pré-treino 2 trilhões de parâmetros de tokens, tá? E tem o benchmark dele aqui, ó. Comparando aqui com esses aqui que são gratuitos disponíveis, tá? Que é o Falcon, esse MPT, tá? Aí tem aqui os comparativos. O Llama 2, a gente consegue baixar ele lá no Hugging Face? Consegue. Só que ele tem o seguinte, isso que é chato.
Quando vocês entrarem aqui, eu vou até entrar aqui em aba anônima para mostrar para ser o que seria equivalente para vocês, tá? Quando vocês entrarem aqui, vocês vão ter isso aqui, ó. Acessar o Llama 2 no Hugging Face. Aí vocês vão ter um botão aqui para vocês terem um acesso. Antes de clicar aqui, vocês vão ter que ir no site do Llama e preencher isso aqui. Dizer o nome de vocês, o e-mail, o país e dizer o que vocês querem. Na dúvida, marca tudo. Ah, eu quero tudo. Aí vocês vão aceitar os termos e condições, pimba. Aí vocês vão esperar alguns minutos, vão receber um e-mail. Depois que vocês receberem esse e-mail, vocês vão voltar aqui e vão dar esse negócio. Pimba. Depois que vocês fizerem isso aqui, vocês vão lá nas configurações de vocês aqui do Hugging Face. E aí vai ter aqui Access Token. Talvez vocês não tenham aqui nenhum. Aí vocês criam um, diz que é um de leitura, dá um nome aqui qualquer. Sei lá, baixar. Ele vai gerar um token. Aí o token vocês vão poder copiar ele aqui. Por quê? Você vê que eu... Caraca, Celso, você está dando toda uma volta ao mundo em 80 dias. Então eu vou explicar para vocês o porquê. Porque como esse cara aqui ele é feito em cima do Llama, quando vocês forem rodar, por exemplo, esse código aqui, que tá, por exemplo, fosse esse código aqui, tá? O código que está direto aqui deles aqui, tá? Eu não vou precisar. Ele não usa pipe, esse código aqui dos caras. Tá vendo que vai ter aqui assim, vai ter, ó, aqui tem as instalações e tal, isso aqui não precisa. Tem aqui, ó, token, HF token. É aqui que vocês vão colar aquele token que vocês vão ter criado nesse último passo que eu falei com vocês, tá? Lá do Hugging Face. Que é um passo que antes deles vocês vão ter que ter criado e aceitado os termos lá do Facebook. Depois de criar e aceitar com o mesmo e-mail, e tem que ser o mesmo e-mail do Hugging Face, vocês vão clicar naquele negócio lá de aceitar. Aí sim vai funcionar. Aí vocês vão poder baixar o modelo. É burocrático? É. Infelizmente. Como eu já tenho o modelo Mas baixado... é a cara do Zuckerberg. É a cara do Zuckerberg. É a cara do Zuckerberg. Tô nem aí se ele escutar isso nesse vídeo e não gostar. O problema é dele. Né? Então assim, eu já tenho ele baixado e eu já tenho colocado isso já direto na minha memória. Então não tem problema. Então posso chegar aqui e até usar já em forma de pipeline. Vou fazer a mesma pergunta que tem lá no dele, tá? Que tem no exemplo dele, que é perguntando o que é um bot. Cara, esse Llama 2 ele é muito legal, tá? Você pode pedir ele para gerar código, você pode pedir ele para fazer conta, bem ao estilo ChatGPT, tá? Ele é bem poderoso. Aí vai vir a parte triste que eu vou falar com vocês. Eu estou tentando ainda fazer Firetune, fiquei até 3 horas da manhã ontem. E eu estou já há semanas fazendo isso. Não obtive um resultado satisfatório para o Firetune do dataset que eu gostaria, tá? Aqui, ó. O bode é um tipo... Às vezes ele responde um negócio meio bizarro aqui, né? O bode é um tipo de cão preto, não sei o que, sei lá, responde um negócio meio bizonho aqui, tá? E depende da quantização também. Aqui, esse cara, eu consigo carregar em 8 bits, porque ele é bem menor do que aquele Zephyr, tá? Ele é bem menor. Eu consigo carregar ele em 8 bits. O bode é um animal domesticado que é usado para carregar cargas ou pessoas. Tá certo. Tá certo. O que é? Esses modelos são todos quantizados, né? Esse cara aqui, ele foi já usado usando essa técnica que é o PEFT. Tá? Ele já usa esse cara aqui que é o PEFT. Que é o que? Ele já foi, na hora do treino, eles usaram essa classe que você tem que instalar, esse modelo, para ela já ter um negócio congelado, já tudo certinho, para poder evitar todos aqueles problemas que eu falei do slide anterior. Então esse modelo ele já foi persistido
com essas técnicas de quantização, tá? Uma coisa que eu estava observando hoje aqui, que apesar deles falarem esse config base model, eu estava pensando em passar isso aqui direto, na verdade, assim, para ele, para ver se isso aqui faz diferença. Porque eles falam para poder pegar o base model. Só que o base model dele é um outro modelo, que é o Llama Forchat. Aí eu estava observando que no exemplo que eles dão aqui na documentação deles, eles falam assim, ó, pega o base model ou o name path. Aí eu falei, beleza, mas o name model, o base path dele, é um outro. Por isso que eu estava aqui meio assim, receoso. Vou mostrar para vocês o que ele mostra aqui, ó. Ele acaba mostrando um outro modelo. Aí quando eu tento fazer... Não, tudo bem, quando eu tento fazer isso aqui, eu tomo esse erro aqui chato. Aí foi o que eu não estava conseguindo aqui. Quando eu jogo para o CUDA, ele dá um outro erro aqui. Mas beleza, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar do jeito que ele sugere para deixar na documentação, mas beleza. Vou mostrar aqui para vocês. Que ele fala esse outro modelo aqui, ó. Ele fala esse outro, que ele fala que o modelo base dele, na verdade, fosse esse aqui, ó. Esse aqui, ó, o MetaLlama, só que ele é só para inglês. Esse aqui que é o MetaLlama, é o Llama já treinado para chat, tá? É o Llama já treinado para chat. Beleza? Dá para fazer fine tuning nesses caras? Dá, tá? Então, assim, um dos processos que é para fazer o fine tuning dele, por que parece o código não é tão grande, mas com esse modelo eu não tive um resultado bom. Se eu usasse inglês, beleza. Que é simplesmente eu pegar o meu dataset e aplicar o chat template, tá? E tem um trainer, lembra que a gente usou o trainer na aula passada? Tem um trainer que é o Supervised Trainer. Esse trainer, cara, você pode até dizer assim, olha, meu dataset é esse e o campo é esse. Mas nada, o código é só isso aqui. Aqui, ó, só isso aqui, ó. A única coisa que eu fiz foi pegar um dataset meu, que é esse dataset aqui, ó. Que é um dataset que eu fiz um crawler nesse site aqui, ó, meu site jurídico, tá? E aí eu fiz esse crawler aqui, ó. Aí tem que ir. Não sei que. Autolesão é sempre inimputável. Aí ele responde aqui a parada. É esse site aqui. Eu achei um site legal, achei o padrão dos caras. E aí eu fiz um crawler para pegar essas perguntas e respostas, entendeu? Para pegar essas perguntas e respostas. E aí eu fiz esse datasetzinho aqui de 1.600 perguntas e respostas, tá? Só que infelizmente, assim, com aquele modelo ali, o resultado não foi satisfatório. Mas assim, tem outros tutoriais aqui, eu até posso passar aqui para vocês, que aí o cara pega esse modelo aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Llama 2 Forchat, né? Esse modelo aqui. E aí ele usa, tá? Ele usa esse dataset aqui. Ele usa esse dataset aqui. Esse dataset, se vocês observarem, ele já está no formato... Lembra aquele default? Lembra quando a gente dá o apply e ele aplica o formato e aí fica... Quer ver? Eu posso mostrar aqui para vocês aqui ao vivaço aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um CIS ali importado. Eu vou pegar essas perguntas aqui, resposta, e vou aplicar e vou pedir para ele dar um print aqui, ó. Aplicar aqui, ó. DS prompt. E vou dar um sys exit aqui.
Ó, aí ele fez isso aqui, ó, tá vendo? O que é autoria por determinação? Aí ele colocou esse inst aqui. Aí admite-se não sei o que, não sei o que lá, a resposta do cara. Aí termina aqui com /s. Entendeu? Aqui, ó, é bem parecido com o estilo aqui desse cara aqui. Ele coloca a instrução, que seria a pergunta, e aí aqui tem vários idiomas, tá? Se eu não me engano, tem até algumas. Aí tem aqui para gerar código. Tá vendo? Ó, como é que é um bubble sort em russo lá, sei lá o que. Tá? Qual a abreviatura de doutor? Aí tá aqui, a abreviatura de doutor, não sei o que, sei o que lá. A instrução fica dentro do inst, e aí depois do inst aqui até o /s fica o que seria a resposta. Tá? Eu só não sei porque quando eu aplico esse cara aqui, ele não coloca o inst aqui no início. Pode até ter sido esse problema aqui, não sei. Tá? Pode ter sido esse o problema do meu fine tuning. Tá? E aí, assim, só que tem uns outros, umas situações aqui, mas não cabe aqui eu entrar nesses detalhes. E o cara pega esse modelo que já não precisa aplicar, porque já está no formato. Aí ele prepara aqui os fine tunes, tá vendo? Aplica aqui o LoRa Configuration aqui, ó, os argumentos e usa o F-Train. Ele diz, ó, o campo é o texto, o campo do dataset é o treino. Aí ele manda treinar e depois ele testa aqui, ó. Aí ele usa aqui o prompt aqui naquele formato aqui, ó. Só que ele pergunta, o que é uma linguagem modelo? Pá. Aí o cara vai lá e responde, tá? Só que eu estou tendo problema com essa versão e eu tô perguntando lá para os caras lá no fórum deles, estou esperando lá a resposta, tá? Assim que eu tiver, eu coloco no slide, faço um vídeo no meu canal só fazendo fine tuning desse aqui, tá? Então peço desculpas, eu vou ficar devendo esse fine tuning bonitinho aqui na aula de hoje, tá? Na aula de hoje. Mas só para mostrar a vocês que sim, é possível você treinar e colocar aqui para ele aprender novas coisas, sim. Beleza? Bem, deixa eu dar um pause aqui, conversar com vocês. Voltando aqui à gravação, voltando um pouco para a parte de processamento de linguagem natural, tá? Só para assim, um complemento desse, já que o curso é Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural, a gente poder fechar o curso tentando ver assim, as principais atividades que englobam essas duas áreas como um todo, né? Então, uma delas se chama Part of Speech Tagging, tá? Que é o POS Tag. Também conhecido como marcação de par de discurso, é um processo em linguística computacional usado para atribuir rótulos a palavras individuais em um texto, indicando sua classe gramatical ou função sintática. Os rótulos atribuídos durante a marcação POS indicam a categoria gramatical das palavras, como substantivo, verbos, adjetivos, advérbios, pronomes, preposições, condições, etc. Essas informações são úteis para uma ampla gama de tarefas de processamento de linguagem natural, como análise sintática, tradução, resumo, reconhecimento da nomeática, o NER, entre outros. Os sistemas pós-tagging geralmente utilizam modelos estatísticos ou baseados em regras para realizar as tarefas. Esses modelos são treinados em um grande corpus, né? Anotados manualmente, nos quais cada palavra é rotulada com sua respectiva classe gramatical. Com base nas suas características linguísticas e contextuais das palavras, o modelo aprende a realizar atribuição de rótulos de maneira automatizada. A marcação Part of Speech é uma etapa importante em muitas aplicações de processamento de linguagem natural, pois fornece informações sobre a estrutura gramatical e a função sintática das palavras no texto, permitindo que os sistemas computacionais compreendam melhor a semântica e realizem análises mais avançadas. Então aqui um exemplo usando a biblioteca eSpace. Vamos lá. Ela vai lembrar um pouco aquele Word2Vec, lembra que a gente baixava um modelo? Só que aqui é um pouco mais prático. Ela vai baixar o modelo e vai fazer o download automático parecido com o que faz aqui o... Ai, caramba.
Não, eu tô falando besteira. Na verdade, a gente vai ter que instalar esse modelo. Vamos lá. Ele não faz o coisa automático. Recordar e viver. Tanto tempo que eu estou trabalhando em Space, não tem problema não. Vou mostrar para vocês aqui. Então, quando a gente entra aqui, a gente tem aqui na página do Space, tem os modelos, tá? E tem os vários idiomas. Aí, quando a gente tem que fazer o download do modelo. Então, para fazer o download do modelo, tem que fazer o seguinte aqui, ó. Python, tem aqui, ó, -m space download PT Core SM. Tem o Core SM e tem aqui, ó, tem o pequeno, o médio e o grande, tá? Tem cada um deles, tá? Vou pegar esse aqui que é o menorzinho, tá? Então a gente abre aqui, ó, abrir o System Shell e vou rodar. Aqui no Linux é meio chatinho, é Python 3. Aí vai fazer o download aqui. Esse menor aqui é 13 megas. O maior, acho que é 500 megas, tá? Eu posso até, enquanto ele está fazendo a explicação, colocar para ele fazer o maior aqui. O maior é PT Core News LG. Beleza. Eu acredito que agora ele já vai rodar. Aqui, ó, já rodou, tá? Enquanto isso, deixa eu colocar ele lá para fazer aqui o download do maior. Então, o que eu fiz aqui? Eu passei para ele um texto aqui, ó. O gato está dormindo no tapete. E aí eu peguei essa instância que ele devolve quando eu carrego um modelo, que a gente chama de NLP, né? Que é Natural Language Process, tá? E aí eu passei esse texto para ele. Aí ele me retorna esse objeto que é iterável, que esse cara vai ser o quê? Um cara que vai ter vários atributos, entre eles o POS, que é o Part of Speech. Então eu pedi para trazer cada token e seu texto e cada Part of Speech. Então, o gato, ele colocou esse DET, essa sigla. Esse gato ele colocou esse noun, está aux, dormimbo verb, no ADP e tapete não. E ele ainda colocou isso aqui, ó, esse visualizar aqui, ó. Que se eu clicar faz isso aqui, olha que maneiro. Legal, né? Aqui, ó. A dependência entre cada um, tá vendo? Ele vai mostrando aqui a dependência, ainda o tipo da dependência. O que significa esses caras aqui? Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui eu vou ter que usar a tela cheia, né? Porque fica muito pequeno aqui a fonte. Tem muito mais que isso, tá? Mas, por exemplo, o DET é o determine, é o determinante. Refere-se a palavras que precedem ou modificam substantivos, né? Muito parecido com o que a gente aprendeu no colégio, certo? Não, é o substantivo. A lógica é a mesma que a gente aprendeu no colégio também. O aux, verbo auxiliar, refere-se a verbos que são usados junto com os verbos principais, né? Então, verbos auxiliares referentes para compostos, interrogativos, negativos. Então, ser, estar, fazer. Verbo é verbo mesmo. Aí tem esse aqui, esse ADP, que é o adposição. Refere-se a palavras que expressam relações espaciais ou temporais entre outros elementos em uma frase. As adposições podem ser preposições ou pós-posições, tá? Então, em, sobre, de, por, até, tá? ADJ é adjetivo, igual a gente aprendeu no colégio. Num é numeral, igual a gente aprendeu no colégio. E tem também esse cara que é a conjunção coordenativa, né? Que é aquela questão de ser, que pode ser lá o e, ou, mais, nem, porém, tá? Então, esse cara aqui a gente usa para poder, a gente pode usar para poder extrair esse tipo de valor linguístico em processamento de linguagem natural, tá? E o Space ele tem essa habilidade.
É claro que dá para fazer muito mais coisa com Space. Uma das coisas que é mais interessante de se fazer com o Space, quer ver? Vou colocar aqui para vocês aqui. É o NER nele, tá? A gente viu o NER na aula passada? Vimos, a gente viu fazendo com BERT, lembra? Usando aquele padrão IOB. Com o Space, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar um modelo pré-treinado. Esse aqui é o inglês. Então tá aqui, ó. Quando Sebastião... E ele foi pré-treinado com com essas entidades aqui, ó. Pessoa, tá? Acho que é lugar, aí é empresa, valor, não sei o que. Você pode até colocar mais coisas aqui, ó. Se você colocar mais coisas aqui, ele vai pegar, tá? Ele vai pegar aqui, ó. E aí você pode treinar ele para ele fazer NER também, tá? Pegando um modelo pré-treinado, no nosso caso aqui seria o do português, né? Aí a gente teria que fazer alguma coisa assim, né? Teria que, tipo, fazer igual a gente fez na aula passada, né? Rio de Janeiro. Ah, na verdade, o texto, por incrível que pareça, o texto aparece melhor aqui no Google do que no próprio Wikipedia. Quer ver? Vamos ver se a gente dá uma sorte aqui. Tô ficando igual o Mendes, um monte de aba aberta, aí eu não sei qual a aba certa aqui. Então tá aqui, ó. Aí ele foi marcando aqui, ó. O Rio de Janeiro, ele foi marcando os lugares aqui, tá? Foi marcando os lugares. Porque eu não coloquei nenhuma pessoa aqui, né, nesse... Ele até colocou o empolgante carnaval, né? Ele pensou o carnaval como pessoa, mas porque esse modelo foi treinado de forma bem genérica. E esse aqui é o SM, né? É o mais simplesinho. O ideal seria fazer ele com... seria fazer ele com o LM, tá? Seria fazer ele com o LM. E a ideia é parecida, tá? Se a gente roda aqui e a gente olhar aqui as tags, tá? A gente pode colocar ele aqui, ó. Para ele poder também trazer as entidades, é porque nesse caso aqui acho que ele acabou não trazendo aqui nenhuma entidade, até porque esse modelo aqui é muito... Deixa eu só colocar aqui o texto aqui. Colocar aquele LG que é maior, né? E vou pedir para ele trazer no estilo de entidades aqui. Aí ele trouxe, tá vendo? O Rio de Janeiro. E eu tenho isso lá no código-fonte, consigo ver que Copacabana, do tipo Loki, essas coisas, tá? E a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer um fine tuning usando uma ferramenta de anotação tipo essa aqui, ó. Quer ver? Não, nessa aqui não. Depois eu pego o link aqui. Depois eu pego o link aqui e coloco aqui no vídeo, sem problema. Ah, aqui, tá aqui. É TK-Holic, essa aqui, ó. Essa aqui. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode aqui criar um arquivo TXT, tá? Nessa ferramenta aqui. Você cria aqui um arquivo TXT, salva aqui como... Vou colocar aqui na pasta downloads aqui
Salvar aqui o arquivo TXT. Aí você carrega ele. Aí tá aqui, ó, Rio de Janeiro. Aí você, vamos dizer que a gente fosse treinar para ele aprender novas coisas, tá? Então vou colocar aqui, sei lá, tamanho. Vou criar uma tag chamada tamanho, tá? E aí eu chego aqui e coloco aqui, ó, dizer aqui, ó. Ai, isso aqui é um tamanho, tá? É um negócio bobo, mas eu vou salvar isso aqui, só como isso aqui, tá? Tá salvando. Isso aqui é porque eu posso voltar aqui porque tem mais de um parágrafo aqui. Ele detectou mais de um parágrafo, tá? Aí esse aqui é esse parágrafo vazio. Não tem problema. Aí eu vou aqui exportar, tá? Vou mostrar para vocês o que ele gera. Aí eu exporto aqui. Ele faz isso aqui, ó. Class tamanho. Aí tá aqui o texto. E tá vendo que ele coloca aqui a entidade? Tá colocando aqui, ó. 122 a 138 a 131. O que ele fez? Ele está dizendo que entre os caracteres 122 desse texto até o 131 está essa entidade que eu disse para ele tamanho. Então eu poderia fazer várias anotações dessa e depois chegar aqui tá? E fazer o seguinte. Dizer que eu vou usar o do português, tá? Dizer que eu quero fazer NER, que eu vou usar a placa de vídeo e eu vou usar, eu vou usar a placa de vídeo no modo precisão. Olha aqui que ele vai usar aqui, ó, o transformer. E aí eu pego aquele JSON, tá? E converto ele para um formato dele chamado, crio um cara chamado docbean, que é uma classe que ele tem. E aí, com isso, esse docbean ele gera esse arquivo space. Eu baixo esse arquivo de configuração, rodo esse comando aqui e depois eu rodaria isso aqui. E aí, qual vai ser o resultado? Ele vai me dar um conjunto pré-treinado com aquilo que eu ensinei para ele. Então, ele começaria a identificar, por exemplo, tamanhos no meio do texto, tá? Eu vou depois com calma também fazer, até porque eu preciso disso, até para os estagiários novos que entrarem, porque foi o que a gente utilizou para criar o raio-x jurídico na nossa assessoria, na PGE. Eu vou fazer isso com mais calma, porque eu acabei focando mais naquela questão do transformer, não tive tempo hábil isso aqui. E vou mostrar fazendo um desse aqui na mão. E até porque, como eu vi que a gente usou o NER com o BERT, eu falei, bem, então já tem como usar o NER com o BERT usando o IOB, independente de fazer com Space. Mas já para fazer com o Space também. Ou com o Space ou com o IOB do BERT. A pessoa escolhe qual método vai utilizar. Tá? E aí, eu fiquei devendo para vocês agora a gente ver mais uma técnica de processamento de linguagem natural, que eu vou usar até um outro slide que eu tenho, que é o slide de PHP, porque nele eu tenho o que eu gostaria de rapidamente assim ensinar para vocês, que é regex. Deixa eu ir para a parte de regex aqui. Esse aí foi o melhor conteúdo de regex que eu já vi. Agora que eu já vi várias vezes para tentar entender. Esse daí foi o melhor. Eu fico lisonjeado, Thiago. Obrigado. Bem, vamos lá, pessoal. O que são expressões regulares? Tá? Conhecidos como regex ou regexp. Expressões regulares são sequências de caracteres especialmente formatadas para encontrar padrões em texto. Expressões regulares são uma das ferramentas mais poderosas disponíveis atualmente para processamento de manipulação de texto eficaz e eficiente. Podem ser usadas para, por exemplo, verificar se o formato dos dados são nome, e-mail, número de telefone, para ver se o que o cara digitou, né, numa aplicação. Aí aqui o contexto PHP. PHP usa um padrão
ele usa o mesmo padrão de regex, porque a regex é uma coisa universal, mais ou menos, tá? Mais ou menos. E o caso do PHP, ele usa o regex da família, parecido com o do Perl. O Python, ele tem o dele, que é... Você chega aqui, o nativo dele, tá? Que é o import RE, tá? Daqui import RE, você tem o do Python, beleza? Só que o do Python você vai ver que ele tem lá suas limitações. Aí tem bibliotecas de Python que você baixa para poder ser compatível, por exemplo, com essas com tudo que a gente vai usar aqui agora, tá? Vamos lá. Então, no caso do PHP, ele tem a questão dos delimitadores dele, tá? Então você tem que dizer assim, ó, isso aqui é uma regex, ela tem que estar dentro de algum delimitador. No caso do Python, ele tem uma outra jogada até mais interessante. Você coloca assim, por exemplo, regex é igual a R, e você coloca aqui A. Esse R antes da aspa simples ou dupla, fica a escolha do freguês, informa que esse cara aqui vai ser um padrão de regex, tá? Um padrão de regex. E como é que a gente pode trabalhar com um jeito que é muito legal a gente trabalhar com regex? É você usar uma ferramenta de regex online como essa aqui, ó. regex101.com, tá? Você pode colocar aqui para ser o padrão Python, tá? Ele já coloca o R aqui. Não tem problema, tá? Não tem problema. Então, assim, por exemplo, como é que o básico de Python, o básico de a regex, ela se comporta muito parecida com uma máquina de estado, tá? Quem fez compilador, essas coisas em faculdade, sabe o que é a máquina de estado. Então aqui eu coloco aqui, sei lá, abacate, tá? Se eu colocar aqui, ó, a letra A, você tá vendo aqui que, ó, ele já vai identificar 3 vezes aqui, se eu fizesse essa regex. Olha o que é legal dessa ferramenta. Eu posso clicar aqui em Code Generator. Ele gera aqui um código para mim. Tudo bem que esse código aqui é um pouco exagerado, porque ele tá de grupo. Eu só queria que ele fizesse um find normal, em vez de ser o find iter. Mas não tem problema, tá? Não tem problema. O que ele fez aqui? Essa regex, ele vai procurar, olha, vai tentar encontrar o cara que tiver o índice A, só que sensível à caixa. Ele vai passar aqui, vai encontrar o A, aí não vai parar, porque eu falei aqui para ele não parar. Ele vai procurar aqui todos os grupos, tá? Vai procurar aqui todos os grupos. Se eu fosse procurar um termo específico, né? Então, por exemplo, aqui, bem-vindo a 85 bits developer, tá? Então tá aqui, ó, bem-vindo a 85 bits developer. E eu fosse procurar algo específico aqui, ó. Quero ver se existe o 85 ou não, tá? Então, eu posso chegar aqui, ó. Esse código aqui está bem exagerado, tá? Posso ver que se aqui no find, sem ser o find iter, não é find, pode ser o find iter mesmo, não tem problema. Só lembrar aqui de cabeça. De cabeça não, né? Vou usar aqui no Google. Que o find, ele tem uma outra compatível aqui sem ser o find. Que é só match. Só quero isso, é o match. Que o match, ele vai dizer o seguinte, ó, se tem um ou mais daqueles caracteres. Se voltar nada, porque ele não encontrou, tá?
E tem o search, que é o da posição. Porque se ele voltar nada, que não bateu com nada. Então, assim, seria algo assim, ó. If encontrou, bem-vindo. Tá? Acho que é o search aqui, desculpa. É o search. Aqui tem que usar o search, desculpa. Tá? Aí se eu trocasse aqui para 86, aí já não ia encontrar nada. Tá? Por quê? Porque ele foi fazer a máquina de estado. A máquina de estado está assim, ó. Encontra o 8 primeiro. Ele vai encontrar. Aí ele vai 8. O 8 é seguido do 6. Aí não. Aí ele não encontrou nenhum 8 seguido do 6. Aí por isso que ele não entrou. Agora, quando eu fiz assim, o 8 seguido do 5, aí ele encontrou. Tá? Então assim, pensa que na verdade ele vai andando até ele vai andando, ó, até encontrar esse caractere seguido desse aqui, tá? Seguido desse aqui. Essa questão de seguido, ela tem uma importância muito grande na questão de como funciona o regex, tá? Então aqui, por exemplo, uma mala com uma bala jogada em uma cala, tá? Eu agora vou começar a utilizar um caractere especial do regex. Esse caractere especial, esse grupo de caractere especial, tá? Esse meta escape é o contrabarra W. O que ele significa? Encontre qualquer palavra, tá? Então se eu coloco ele aqui assim, ó, tá vendo? Ele pegou as palavras, ó. Pegou as palavras. Se eu fizer ele sem o quantificador mais, o que ele vai fazendo? Ele vai colocar cada um desses caracteres como sendo um match separado. O quantizador, ele serve para quê? O mais, por exemplo, para eu dizer que eu quero que ele encontre o cara que está à minha esquerda uma ou N vezes. E aí, quando eu utilizo esse cara com esse quantizador, aí sim, ele vai até não encontrar um cara desse grupo. Que esse cara desse grupo é o equivalente a ser A a Z minúsculo, A a Z maiúsculo, 0 a 9 e underscore. Espaço faz parte desse cara? Não. Então ele foi indo de maneira que a gente chama grid, que é gulosa, né? Até ele parar. Aí ele foi. Aí agora ele foi pro próximo. Aí ele... Por quê? Porque essa estratégia que eu estou usando aqui é a estratégia em que ele vai usar vários match. Ele não vai parar no primeiro match. Tá? Ele não vai parar no primeiro match. Então ele achou um cara desse aqui, achou um cara desse aqui. Tá? E aí, o que eu fiz logo em seguida? Eu coloquei, ó, uma palavra, até ilimitado, isso é, até ele parar e encontrar algo que não seja parte desse grupo, seguido de um grupo de captura que dentro tenha A, seguido de L, seguido de A. E aí o que ele fez? Ele começou aqui a trabalhar. Vou tentar encontrar um desses caracteres. Aí ele... beleza, ele é seguido de ala? Não, não é seguido de ala. Aí ele ignorou esse cara, aí foi pro próximo. Esse cara aqui, ele é seguido de ala? Aí fechou esse grupo de captura. Beleza? Aí ele foi fazendo isso com todos os outros. Por isso que ele só pegou aqui o mala, o bala e o cala. Se eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, ó, seguido de S, não pegou nenhum.
Para um desses pegar, eu teria que fazer isso aqui, ó. Perceberam? Como é que é a questão esse andar do regex? Tá? Então vamos lá. Regex a gente pode fazer replace, tá? Até aqui ele tem um código pronto para você usar aqui, tá? Independente da linguagem de programação. Você pode colocar aqui, ó, substitution. Aí eu poderia colocar tudo que ele achar ali, ele vai trocar por x. Tá vendo? Aí ficou uma x com uma x jogado com uma x. E o código em Python seria isso aqui, ó. RE sub. Se rodar esse código aqui, ele vai trocar essa frase por essa aqui, ó. Uma x com uma x jogado em uma x. Beleza? Vamos lá. Posso dividir também. Esse tipo aqui é interessante. Vamos lá. O que é esse cara aqui? Quando eu faço isso aqui, eu crio uma lista, tá? Eu crio uma lista. Então a lista é: encontre tudo que está dentro dessa lista. Beleza? Tudo que está dentro dessa lista. Então, eu poderia novamente fazer o seguinte: deixar aqui tudo que for palavra, tá? Só que ela seja seguida de alguma coisa que esteja nessa lista. Ou A, ou sei lá, tá? Pensa que isso aqui significa ou A ou é. Se eu colocar outra coisa aqui, ficaria aí também. Então, aqui, por exemplo, se a gente quisesse fazer alguma limitação, alguma coisa que é seguido da letra caractere 1 aqui, tá? Você vê que o EM não pegou, mas se a gente colocar aqui agora a letra M ali dentro daquele grupo, ele pega. Por quê? Ele pegou tudo que é, aqui ó, tudo que é palavra, uma ou infinitas vezes, seguido de A ou M. Então aqui ele pegou bala, aqui ele pegou agora o EM também. Antes ele não estava pegando, porque se eu tirar, ele não vai pegar. Agora se eu coloco aqui seguido de M, ele pega. Beleza? Deixa eu ver outro cara aqui. Tá. Vamos ver esse cara aqui também. O meu quantizador, eu posso especificar ele, tá? Posso especificar ele. Então, eu posso dizer o seguinte: eu quero tudo que for dígito, quer ver, ó, dígito assim, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o equivalente ao grupo que vai de 0 a 9. Quando eu coloco o hífen, eu digo que é tudo que é daquele caractere na tabela de Unicode, no caso, vá do 45 ao 57, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Isso aqui é a mesma coisa de você fazer isso, ó, dígito, tá? Então você vê que não está pegando nenhum aqui nessa minha parada aqui, ó, nada. Mas se eu colocar aqui, ó, pega, tá vendo? Pegou, porque é um dígito. Agora eu vou colocar uma coisa mais complexa. Eu posso fazer assim, ó. Quero tudo que for dígito que se repita 4 vezes. Tá vendo ali que os números não pegaram, né? Pá. Agora, 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque eu falei para ele, ó, encontra um dígito, encontrei. Aí ele vai fazer o quê no autômato dele? Vai seguindo, vendo se esse dígito é seguido por um outro e por um outro, né? Para poder ser o quê? 4 vezes. E aí, com isso, eu posso fazer o quê? Posso fazer um extrator básico aqui de data. Tá?
Posso fazer um extrator básico de data. Não sei o que, não sei o que lá. 23 do 3 de 2023. Tá, porque essa data aqui eu coloquei com um tracinho. Mas não tem problema, eu posso fazer aqui, ó, assim, ó. Posso usar um escape, porque a barra é um caractere especial. E aqui tem que ser 4, né? Seguido de barra 4. E aqui tem que ser 2. 4. Pronto. Então, ó, 2 seguido de 2, 2 seguido de barra, seguido de 2, seguido de barra, seguido de 4 dígitos, tá? A gente até poderia ser legal, poderia colocar assim, ó, 1 ou 2. Por quê? Para o cara poder chegar e fazer 12 do 1 de 2023, tá? Tá vendo que eu deixei flexível aqui meu código um pouco, ó, de 1 a 2. Beleza? Vamos lá. Âncoras. Isso é bem legal. Opa. Então aqui, por exemplo, posso chegar e fazer, ó. Posso usar uma âncora, que é esse caractere aqui, né? O acento. E fazer assim, ó. Tudo que começa, tá vendo que já tá até verdinho, já tá até roxinho aqui, com ele. Então, não adiantaria eu chegar e colocar blá, 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 ele. Só se eu fizesse isso aqui, ó. Agora não, eu falei, ó, tudo que começa com ele. Mas então, e se eu quisesse pegar a frase inteira? A gente pode fazer várias maneiras. A gente pode fazer seguido de, poderia chegar aqui, ó, seguido de qualquer coisa. O ponto é qualquer coisa, com exceção do quebra de linha, tá? E eu poderia colocar o quê? Asterisco. Asterisco significa o quê? Tudo. 0 ou 1. Ou tem que ter alguma coisa, que seria o mais, que é 1 ou tudo. O ponto é tudo, tá? Então, ó, pega tudo seguido de ele. Tá? Aí tá aqui, ó, o match, ó. Eles gostam de PHP. Quero uma frase que comece com ele. Aqui, ó. Essa aqui pegou. Essa aqui não. Beleza? Vamos lá, outra âncora. Âncora no final. Agora a gente vai usar âncora no final. A gente vai chegar aqui e colocar, deixa eu pegar aqui o exemplo. Se a gente colocar aqui estudar, beleza. Aí poderia ter, eles gostam de estudar PHP, né? Aí vai pegar ali também. Só que se eu fizer isso aqui, é o quê? Só no final. Só pega o cara que está no final. Beleza? Só pega o cara que terminar com estudar. Tá? E eu posso fazer até uma coisa meio absurda, né? Começa e termina só aquela palavra. Então não tem mais nada entre elas. Esse aqui é um modificador de linha, ele é interessante também. Esse aqui, se eu não me engano, o regex 101 ele já vem com ele por default. Tá? Ele já vem com ele por default, então tem que ter atenção nisso. Que é o seguinte, ó. No regex 101 seria algo equivalente a isso aqui, ó. Tá? Ele gosta de linha, ele gosta sim. O modificador tá aqui, ó, multiline. Se eu tirar, ele já não pega o cara de baixo, tá vendo? E aí o código fica assim, ó, tirando ele em Python. Tá sem o modificador aqui, ó. Eu vou colocar agora com o modificador. Aqui, ó, RE multiline, tá? Porque se você não colocar esse modificador, ele vai desconsiderar a questão da quebra de linha no início como sendo uma stringona só, tá?
ele vai tratar como sendo uma outra string separada. Beleza? Deixa eu ver outro aqui interessante para passar para vocês. Grupo de captura, a gente viu agora há pouco, né? Questão de grupo de captura. Aí já começa a ter um recurso que o Python nativamente não tem. Vou mostrar para vocês. Ó. Aí a gente tem que instalar uma outra biblioteca no Python. Ó, havia 2 homens e 4 crianças no local. Tá? A gente vai criar um grupo de captura e vai dar um nome para ele. Ai, merda. Ele vai dar erro aqui, ó. Por algum motivo ele tá dizendo até que funciona, mas que eu lembre, isso aqui o Python não pega não. Quer ver? Eu posso estar equivocado, mas... Não, tá aqui. Acho que alguma atualização do Python agora tem suporte a grupos nomeados. Legal isso, estou feliz com isso. O que acontece? Eu pedi para ele trazer agora... Quer ver? Eu posso até pegar ele aqui para trazer o nome dos grupos. Eu posso, na hora que eu faço o match, em vez dele trazer o grupo com aquele grupo 0, grupo 1, eu dar um nome para o grupo. Isso é bom por quê? Porque na hora que eu vou tratar isso em código, eu falo, ó, isso aqui é o CPF do cara. Se você achar um grupo com o CPF do cara, extrai ele para mim que eu vou usar isso aqui no meu código. O grupo o grupo normal ele é isso aqui, ó. O grupo normal é isso aqui. É só abrir parênteses. Tá? O grupo nomeado é meio... A sintaxe é um pouco grande, mas é interrogação P menor que o nome do grupo maior que. Tá? E com isso você consegue dar um nome para o grupo. Beleza? Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Sim. Não, que do nada aqui, tá vendo? Reconectando aqui Tá vendo? Estranho, né? Aqui, um pouco mais sobre quantizadores aqui. Esse aqui é interessante. Tá? Então, se eu chego aqui, coloco... E aí eu faço o quê? Coloco esse quantizador aqui, ó. Go seguido de 0, tá? Seguido de 0 ou várias vezes e o L, tá vendo? Seguido de alguma coisa várias vezes e depois o L. Isso significa que esse quantizador ele está sendo aplicado a quê? Ao GOA, o A ou o L? O que vocês acham? Eu falei agora há pouco. Você acha que aquele quantizador, o asterisco, ele está sendo aplicado a quem? A letra A, né, pessoal? Aqui, ó. Ao cara aqui, ó. É A 0 N vezes. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Que ele continua. Agora, se eu limito ele aqui, falo, ó, só pode de 1 a 3. Aí ferrou. Aí eu tenho que ser, tem que ser assim, ó. No máximo esse cara aqui. Passou, estourou. Aí se eu quisesse ficar assim, goa, repetido várias vezes, não tem problema. Tá? Aqui, ó. Cara anterior. Aí seria o quê? Uma vez, 2, 3. Se eu colocar 4, aí ele já vai pegar o cara daqui. Mas aí eu poderia limitar fazendo o quê? Só o que começa com isso. Tá vendo? Tem que começar com esse grupo e esse grupo só pode se repetir de 1 a 3 vezes. E tem que terminar com L. Entendeu? Porque, ó, quando eu repito aqui, ó, ele fica nesse laço, ó.
seguido do L. Entendeu? Essa é a lógica da quantificação. Tá? Vou mostrar aqui o operador OR dentro do grupo. Tá? O operador OR. Então pode, por exemplo, isso é muito comum no nosso idioma, né? Você pode fazer assim, ó. Então pode ser, tá? Isso aqui é a mesma, também daria a mesma coisa disso aqui, tá? Acaba sendo mais prático assim, tá? Mesma coisa. Classes de caractere. Por exemplo, ele seguido. Eu posso fazer o espaço normal aqui, como eu posso colocar aqui, ó, contra barra S, tá? Aí ele faz isso aqui, ó. Aí vamos dizer que, e se o cara escrever S 1000 vezes? Pode colocar assim, aí o cara faz isso aqui, tá? Tem a negação, que é legal também. A negação costuma ser o quê? O maiúsculo do cara, tá? Então você chega aqui, ó. O D é o de dígito. O não D, aqui ó, o D maiúsculo é tudo que não for dígito, tá? É isso. E serve a mesma coisa para alfa, para espaço e por aí vai, tá? Tem o range que eu mostrei para vocês. Tem a questão do Unicode. Tem o boundary, que são os limites de uma palavra, por exemplo aqui B, flor, B, flor, B, tá? Para poder pegar os limites, os limites de uma palavra, boundary, o limite, né, como se fosse as fronteiras, tá? E aí tem a questão da asserção, que é você fazer um teste se caracteres seguem ou precedem um determinado ponto, tá? Então, por exemplo, achei quebra, tem aqui, tá? Aí vou fazer uma coisa chamada positive look ahead, tá? Que é olhar para frente positivo. Faltou ali coisa, eu coloco aqui. Ele vai tentar encontrar uma palavra, tá? Uma ou várias vezes. Aí ele vai fazer aqui o que ele chama de positive look ahead. E aí ele vai procurar o seguinte. Ele vai tentar encontrar essa asserção com o cara anterior, tá? Enquanto ele bater esse padrão aqui, tá? Por exemplo, aqui do quebra aqui. Se eu trocar alguma coisinha aqui, ele vai manter só se esse cara ele bater com o cara da esquerda, tá? Então aqui eu posso fazer também o de olhar para trás. Posso chegar e aí, ó, o que ele fez, ó? O boundary de uma palavra, isso é, o limite dela. Só que o negative look ahead, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse cara e ele vai tentar achar o primeiro cara que dá o negativo do anterior que a gente fez. Só que parando
aqui, ó, nisso aqui, ó, parando no ponto e vírgula. Então, esse deu positivo, eu quero o inverso, quero o negativo. Então, ele coloquei aqui, ó, achei e o tem. Tá? Tem a seção look behind também. Essa aqui é até bom eu deixar o modificador insensível para ele não ligar se é caixa baixa ou caixa alta. Então aqui, por exemplo, vou usar o positivo look behind para ele fazer o seguinte. Ai, caçamba. Aqui é quebra de linha. Aí ele vai pegar, ó, doutora, seguido de espaço, tá? E aí aqui, ó, uma palavra. Então, ele vai fazer o quê? Vai olhar para frente e vai tentar pegar aqui o cara que bate com essa situação aqui seguido do espaço, tá? E aí tem a mesma coisa para fazer o negative look behind. Dá para fazer if também, dá para fazer uma espécie de if também no regex, tá? Seria algo mais ou menos assim. Então ele faz aqui, ó. Encontra essa condição aí se, tá? Ele for seguido aqui de é verdadeiro. Se não, é falso. Então aqui, se eu meter aqui, ele já cai aqui nesse outro match aqui, mas não cai no grupo 1, que é o grupo verdadeiro. Que eu não quis dar um nome para ele, mas eu poderia dar aquele nome, usar aquela questão do nome para dar um nome para ele. E ele fica lá com o nome de true, alguma coisa assim. Tá? Bem, pessoal, é isso. Vou parar aqui. Muito obrigado quem estiver assistindo aí no YouTube.